Você é um acumulador mental? A voz não tá boa, me perdoem, mas vai sair assim mesmo o vídeo, porque se eu esperar as condições perfeitas, o vídeo nunca sai. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Acumulador mental. Muito se fala sobre acumulador. Você digita aí na internet e vê aqueles vídeos sobre como as pessoas conseguiram acumular tantas coisas materiais e, em sua maioria, coisas inúteis ou até mesmo lixo. Agora, e o acúmulo mental? A gente precisa muito falar disso, gente. O acumulador mental. Às vezes a gente tem 80, 100 abas abertas no seu celular. Quando fica 100 ou mais abas abertas, o negócio até trava. Então, às vezes a gente tá fazendo isso na nossa mente. E assim, como que não vai travar? É claro que vai travar. Então, assim, vamos traçar um paralelo aqui sobre eh, o acúmulo e o acumulador mental e o minimalismo mental. Eu confesso que eu tenho uma tendência a ser acumuladora mental, porque as ideias fluem na minha cabeça, assim, de uma maneira tão natural. Só que, como eu já sei que eu vou tendo várias ideias e uma ideia puxa a outra e as coisas ficam concatenadas, o que que eu faço? Não é à toa que eu tô aqui. Aqui, gente, isso aqui são os resquícios. É uma parte do meu quarto que eu usava como escritório. E foi aqui que eu estudei para diversos concursos, dos quais, graças a Deus, obtive aprovações. E aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui. Artigo 121, homicídio simples, tá, tudo bem, isso é fácil. Mas assim, tudo que tava difícil de entrar na minha cabeça, ou que eu precisava muito, que caía muitas questões, era muito frequente, eu fazia o quê? Eu anotava. Anotava. Pra que que eu vou ficar com aquela coisa, sabe aquela tarefa inacabada que fica piscando na sua cabeça o tempo todo? Então, você não precisa ficar assim. Você pode anotar. Marie Kondo, enfim, que fala sobre o minimalismo, a mágica da arrumação. Eu não sei se alguém já fala, mas pra mim é a mágica da anotação. Dá pra ver aqui, ó, 2026. Então, essa aqui é a minha agenda. Eu não vivo sem agenda, gente. Anotem. Ah, mas não sei o que, esqueci. Anota. Eu anoto na agenda física. A agenda do celular também me serve muito para quando eu estiver sem agenda física. Mas vou dizer por que eu gosto de uma agenda de papel. Porque sou analógica também. Mas, gente, o celular tem distrações o tempo inteiro. Aí você vai fazer uma anotação no celular. Quando você vai ver, você abriu o aplicativo do Instagram, você abriu o WhatsApp, você respondeu 3 mensagens, você não lembra mais o que você ia fazer, o que você ia anotar, aquela coisa super importante, então você já não lembra mais. Então, para evitar isso, na hora que eu quero focar, tô produtiva aqui, não quero distração, desliga a internet, bota em modo avião e ó, anotação aqui, na agenda. Então, perceberam que não só esse assunto, mas diversos outros, a gente tem voltado, tem dado um passo atrás. A tecnologia nos trouxe tantas facilidades, mas ao mesmo tempo dificultou tanto as nossas vidas em outros aspectos. Acho que a tecnologia evoluiu demais e nós não fomos educados para usá-la. A gente não veio com manual de instrução. Então, principalmente a minha geração, que é a geração, né, 30 a mais, que viu isso acontecer, a geração dos 40 a mais, que viu isso acontecer, a gente não. Simplesmente a gente foi vivendo isso. E a gente às vezes não tem esse controle. A gente não foi educado para tanta informação, tanto excesso de informação. Então, essa é a minha dica principal, mas vou aqui também colocar aqui, ó. Olha que lindo, gente. Vocês sabem que eu amo cães e que eu tenho salsichinhas aqui. Não necessariamente precisava ser salsichinhas, porque eu amo bichos no geral, mas, infelizmente, esse aqui é o meu caderno da gratidão. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu tenho caderno da gratidão, potinho da gratidão. O primeiro era só o potinho, mas tinha tanta coisa boa para agradecer que não teve mais espaço no potinho, eu tive que fazer um caderno. Sim, isso é muito importante a gente anotar, gente, porque tem um hino que diz: conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu amo esse hino, eu repito esse hino.
Eu sempre falo dele e eu vou falar de novo. Ele é maravilhoso, eu gosto e é uma verdade. Às vezes a gente começa a contar e a gente se dá conta do quão abençoado a gente é. Mas sem querer fugir do assunto, a ideia é o quê? Trazer minimalismo. Então não é para você sair se enfiando um monte de agenda, um monte de post-it. São coisas que facilitem a sua vida. Se para você funciona anotar no digital, ok. Mas eu tenho visto que, assim como a maioria das pessoas, eu tenho mais facilidade para anotar ou para não me perder quando eu anoto analogicamente, anoto no papelzinho. Eu tô vendo aqui, ó. Ó, inclusive agora tem um aqui, ó. Um papel de uma tarefa que eu tenho pra fazer. Ela tá aqui piscando. Ela não precisa estar piscando na minha cabeça toda hora. Ela tá aqui piscando no meu mural de tarefas. E a hora que eu vou executar, agora está na hora da minha tarefa. O que eu vou fazer? Eu não preciso estar o tempo inteiro gastando uma energia. É uma energia mesmo que a gente gasta, né? Pra ficar pensando toda hora. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Essa cobrança, isso vai minando a gente. Então, acho que era basicamente sobre isso que eu ia falar, né? Fugir, que a gente muito fala, né? Do acúmulo, do acumulador de coisas materiais, e pouco a gente fala do acumulador mental, do acumulador de coisas não palpáveis, sabe? Coisas assim abstratas. Então, temos muitos acumuladores aí. E acho que né, cada um tem um pouquinho né, disso em si. E queria trazer essa experiência para mim, do que funciona para mim para um minimalismo mental. Anotar em post-its, anotar em caderno, anotar em agenda. Mas principalmente, depois de anotar, esquece, não fica com aquilo na cabeça. Você já anotou, deu descanso, vai viver, tá bom? Essa é a minha dica, de repente, para você pode parecer algo simples, mas para mim, sinceramente, o simples e o básico bem feito funciona. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito, e às vezes o que é óbvio para mim não é tão óbvio para você. Espero sim, acredito que tenha acrescentado na vida de alguém, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Me perdoe a minha voz, me perdoe mesmo, mas se eu não gravasse isso hoje, eu ia postergar e não quero cumprir essa missão de passar adiante, abençoar a vida de alguém, enfim, ser algum ponto positivo ah, na vida de alguém quando algo me ajudou. Então tá bom? É isso, excelente semana para todos nós e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.